capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículos 14 e 16. Hoje o reverendo Milton não está presente no culto das 17 horas. Ele foi fazer uma visita em São Paulo ao presbítero Paulo, que está internado, em tratamento. Mas Deus é bom para nos assistir e assisti-los. À noite Ele estará conosco. Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16. O tema da nossa mensagem: o caminho da graça. Como está escrito: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E essa maravilhosa luz é o que nós chamamos de caminho da graça de Deus na nossa vida. Somos peregrinos. E uma das características de um peregrino é ele sempre está a caminho, andando. Vida cristã é vida no caminho da graça. Graça como sendo favor de Deus que eu não mereço. Não contribuí para que isso acontecesse, mas Deus é tão bom que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz e nos colocou num espaço que chamamos de caminho. Tanto que os cristãos primitivos, o primeiro nome da igreja foi chamada de caminho, os do caminho. Nós éramos conhecidos antes de Antioquia nos chamar de cristãos como os do caminho. E nos colocou nesse espaço onde é possível a graça maravilhosa dele. Certo pregador, criticando aqueles que se afastam da igreja, ele disse que uma vez se afastou da igreja porque considerava que nela não tinha graça, mas depois voltou para ela, porque ele disse: se aqui você não encontra graça, mas pelo menos você tem a possibilidade dela, lá fora no mundo nem possibilidade você tem. Em outras palavras, é debaixo do chuveiro que se molha. Não se espera que água vai cair na sua cabeça fora do chuveiro. Ou seja, é nesse espaço da palavra, da oração, do encontro com os irmãos, de estar pensando Deus, buscando Deus, querendo Deus, que é possível a manifestação da maravilhosa graça de Deus na nossa vida. No mundo perdido, pecador, nem possibilidade existe. Por isso, queremos ser igreja e estar aí na igreja. O caminho da graça. Mas, nesse caminho da graça, o que nós temos? Primeiro, nós temos uma posse chamada Jesus. Aí o texto bíblico diz: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus.
Você tem Jesus Cristo. Bastaria somente isso. Isso deveria ser suficiente para todo crente. Jesus. Estar no caminho da graça é ter Jesus Cristo. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Basta isso. Que não tivesse bênção, que não tivesse curas, que não tivesse livramento, que não tivesse nada, mas tem Jesus. Isso deveria ser suficiente para cada crente, porque Ele é tudo. Em Jesus está o poder de Deus, em Jesus está a cura, em Jesus está os livramentos, em Jesus, é em Jesus. Nesse caminho, nós temos uma posse, tendo Jesus. E o interessante é aqui que está toda a possibilidade. Tendo Jesus, você pode ter livramento. Tendo Jesus, você pode ter esperança. Tendo Jesus, você tem salvação. Tendo Jesus, você adentra as moradas de Deus. Tendo Jesus, mas não tendo Jesus, foi-se toda a possibilidade. É por isso que o autor sagrado começa, tendo, pois, Jesus. É a entrada no caminho, é o segmento do caminho, essa maravilhosa posse que você tendo, abriu-se o caminho da salvação, da maravilhosa graça de Deus, porque Ele é a pedra preciosa, que você sabendo que naquele terreno tem esse tesouro, você vende tudo para comprar o terreno e conseguir essa maravilhosa pedra, esse maravilhoso tesouro, tendo Jesus. Para tê-lo, batemos, buscamos. No caminho da graça, temos Jesus. É necessário ter Jesus. O maravilhoso tesouro, o significado do caminho, a pertinência de estar na graça. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote. Que nos falte tudo, mas não falte Jesus. É a nossa posse maravilhosa, é o nosso poder, é a nossa força, é aquele que nos dá total significado de ser, de existir, de ter, tendo Jesus. No caminho da graça, nós temos uma posse, temos Jesus. Segundo, no caminho da graça, nós temos uma prática. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Você tem Jesus, essa é a sua posse, seu tesouro, sua maravilha, sua grandeza. Jesus, o sacerdote que entrou os céus e agora intercede por nós, e é aquele que diz: vou preparar-vos lugar. Então, Ele entrou no céu e preparou a tua salvação. Por isso, Jesus, se você tem Jesus, você tem que ter uma prática, a firmeza da confissão. Um dia você chegou e fez sua profissão de fé, declarou para o mundo que Jesus era teu Salvador e teu Senhor, que você acreditava na Bíblia como palavra de Deus, que você fez a sua profissão de fé. Então, firmes nessa profissão. Não é, hoje é Jesus, amanhã não é Jesus. Hoje creio, amanhã não creio. Não vacilem. No caminho da graça, você tem que ter uma prática. A firmeza da confissão. Jamais negar Jesus. Jamais se envergonhar do Cristo e do Evangelho. Hoje você confirma, amanhã você diz, confirma ainda mais, porque ontem
Eu era ignorante de algumas coisas, mas cada vez mais no caminho da graça, Deus me dá conhecimento do poder dEle e da graça dEle. Então, se confessei ontem, hoje confesso muito mais. Por isso, você está a caminho, você é do caminho, você tem que ter uma prática, a confissão firme da fé. Hoje, amanhã, sempre, ser firme na confissão. A dor chegou, problema, a dificuldade, e você afirma: estou com tudo isso na vida, tribulação, angústia, problema, dificuldade, tentações, mas eu tenho uma prática de vida, confessar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida em qualquer tempo ou circunstância, e nessa firmeza jamais vou vacilar, porque faz parte do caminho da graça na minha vida. O que confirmei no batismo, confirmo na tribulação, na dor, no problema, na dificuldade. O que eu fiz ecoar no mundo como testemunho, continuo fazendo ecoar, porque é o meu testemunho, é a minha confissão, é a minha firmeza. Essa é a minha prática de cristão, de crente no mundo. Confirmar Jesus Cristo firmemente, em qualquer momento. Estou no caminho da graça. Terceiro, no caminho da graça eu tenho uma motivação, que é a intercessão de Jesus. Porque não temos sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Qual a minha motivação no caminho? Saber que tem alguém que se importa comigo em todo tempo. E o interessante, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, ou seja, Ele é piedoso, é misericordioso, quando justamente eu estou prestes a cair, a vacilar. Ele me entende, Ele me compreende, Ele vai me buscar como o pastor busca a ovelha lá no precipício. Isso me motiva. Saber que ter Jesus é ter essa pessoa, esse Deus maravilhoso na minha vida, que se compadece de mim, que se importa comigo. Eu me desvio e Ele, com a sua mão poderosa e amorosa, me busca, me resgata, me salva. Isso é a minha motivação. Por que continuo com Jesus? Porque ninguém se importa comigo como Ele se importa, e vai até as últimas circunstâncias para me ter de volta na sua maravilhosa graça. Quer mais motivação? Ora, saber que alguém se importa com você dessa forma, isso é motivador. Eu não paro, eu não vacilo, eu não nego, porque é motivador ter esse Cristo maravilhoso que me ama totalmente e radicalmente. É esse sacerdote, esse intercessor que está lá diante de Deus há 24 horas, eternamente dizendo: abençoa ele, ajuda ele, busca ele, olha para ele, dia e noite diante de Deus, se importando comigo. Como posso não ser motivado por Jesus? Se Jesus é totalmente motivado para comigo. Esse é caminho de graça, é milagre na nossa vida. Ter Jesus intercedendo, orando por nós e nos ajudando diante de Deus 24 horas, eternamente. Precisa mais? Que adrenalina maravilhosa no coração. Pensar, crer que Jesus nos ama e se importa conosco até nas nossas fraquezas.
nos ajudando, nos levantando, nos salvando, nos livrando do mal. Isso é Jesus, nossa posse maravilhosa no caminho, que nos dá uma motivação para continuar e viver essa graça maravilhosa. Também no caminho nós temos um acesso. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia. Então, nós temos um acesso ao trono da graça. É pouca coisa? Não é. O trono da graça é que sustenta o universo. Você vai entrar pelo mediação de Cristo, pelo amor de Cristo, por Jesus Cristo, no centro do poder que sustenta todo o universo. É pouca coisa? É pouca coisa? Isso você faz sempre que você faz uma oração mediada por Jesus, no poder do Espírito Santo, estando no caminho da graça. Como se sentir desprotegido? Como se sentir sozinho? Como se sentir sem força, se você, quando ora, através de Cristo, no poder do Espírito Santo, se encontra no espaço que sustenta todo o universo, o trono da graça. No caminho da graça você tem acesso ao trono da graça, o lugar onde o amor de Deus palpita, um lugar onde a maravilhosa ajuda de Deus acontece. Por isso é trono de graça, é trono de ajuda. É pouca coisa? Você está onde toda a ajuda acontece? Isso porque você está no caminho da graça. Porque você é parte do caminho da graça, você tem acesso por Jesus ao trono da graça, o lugar onde tudo acontece para o bem. E finalmente, no caminho da graça, você tem uma oportunidade, o socorro divino. Como diz, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Tem coisa mais boa do que você precisar e encontrar ajuda? É tão bom. Se está perdido aí, fulano, você sabe, sim, é em tal canto, ufa, que alívio. No momento oportuno, ajuda no momento oportuno. Você precisa de ajuda todo o tempo? Não. Você está em aperto em todo o tempo? Não. Mas já pensou? O aperto chegou, o infortúnio bateu na sua porta, na sua vida, o mundo se tornou uma loucura, e você ter, nesse tempo oportuno, naquele momento, uma ajuda de Deus. Tempo certo de que, quando você precisar, Ele é pronto para ajudar você. No caminho da graça, você tem essa oportunidade. Você tem Jesus. Sim, você tem Jesus. Que você afirmou na confissão de fé e afirma no dia a dia como Senhor e Salvador. Essa posse maravilhosa. Você tem a intercessão dele, ele 24 horas está orando por você diante de Deus. Você tem acesso ao centro das decisões poderosas de Deus, o trono da sua graça. Tudo isso para culminar numa grande oportunidade. Deus socorrer você quando você precisar.
Esse é o caminho da graça. Que você tem uma posse, Jesus, sacerdote, Filho de Deus, na sua vida. Você tem uma prática, uma confissão de fé iniciada no batismo, e nem na morte você, nem com a morte você não vai negar e sumir, porque Ele é nosso Salvador e Senhor para todo sempre. Você tem uma motivação, seu coração tem adrenalina pura, porque sabe, Jesus ora por mim constantemente e consegue ajuda diante de Deus para mim o tempo todo. Para que coisa melhor. Você tem um acesso, o trono da graça, o acontecer de Deus, e em tudo, uma oportunidade de ter a ajuda de Deus quando precisar. Só se afasta do caminho da graça quem for louco, né? Perdeu a cabeça. Só. Porque saindo do caminho da graça, não tem Jesus, não terá uma confissão, nem motivação, nem acesso ao trono da graça, e quando precisar, o grito será somente um eco perdido num mundo sem Deus, sem paz e sem salvação. Por isso, começou através do batismo, nesse caminho, continue nele, o caminho da graça de Deus, firmes em Jesus, certos de que Ele intercede por você, motivados porque sabe, Ele entende você e se importa com você. Em toda oração, tenha por certeza, você está diante do trono de Deus. E diante do trono de Deus, oportunamente, você será ajudado por Ele. Continue na graça de Deus. Viva a graça de Deus. Que a graça de Deus baste para você. Como diz o texto bíblico, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservei-me firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Isso é vida crente. Isso é vida com Jesus. Isso é que deve nos sustentar até o fim. Sou de Jesus, estou com Jesus, não desisto de Jesus. Porque Ele é todo esse bem maravilhoso. E na hora do aperto, que o infortúnio chegar, maravilhoso Jesus, preciso de Ti. Raquel de Queiroz, ela, escritora cearense, escreveu até o livro 15, que contava as secas do Nordeste, e ela se declarava ateia. E tem uma entrevista dela, que ela diz assim, que o pior de não acreditar é estar numa noite sofrendo e não ter com quem, e não ter para quem fazer uma oração. Você jamais passará por uma situação dessa. Você tem Jesus Cristo. Então, pode passar noite de sofrimento, porque Jesus Cristo será a experiência mais maravilhosa que você pode viver numa noite de sofrimento. Por isso, é maravilhoso ter Jesus no caminho da graça. Você pode sofrer,
você pode ter problemas, dificuldade, mas lembre-se, você tem Jesus. Com Jesus, no caminho, você vai ter a experiência de somente olhar para trás e perceber, você avançou. Essas coisas ficaram para trás. Você tem Jesus. Vamos orar. Deus, eu te louvo pela tua palavra, pela luz do teu Santo Espírito nos nossos corações. Agradecemos pela tua maravilhosa graça, por nos dar Jesus Cristo, teu Filho único, para morrer por nós e se tornar o nosso Senhor e Salvador, nossa motivação, a razão de estarmos aqui e te adorar em espírito e em verdade. Que hoje, Deus, renovemos a nossa confissão, renovemos a nossa motivação e nos consideremos ricos por tão grande posse, Jesus Cristo na vida. E crentes de que, quando precisar, a tua ajuda virá, porque o Senhor é bom e a sua bondade permanece para sempre. E como filhos teus, Deus, é certo que temos acesso ao teu trono. Louvado seja o Senhor. Sim. Amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar o nossa doxologia. A Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens dei louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Mas eu vou convidar o reverendo Silas para fazer essa última oração, para que vocês não saiam sem a maravilhosa bênção de Deus. Senhor, segundo a Tua palavra, que nós cremos nessa Tua palavra, Senhor. Nós chegamos a Ti constantemente, sempre com confiança diante do trono, o trono que é cheio de graça, cheio de justiça, cheio de amor. Não depende de nós, mas depende de Cristo em nós, do sangue que tem nos purificado, nos chamado que tem nos feito, Senhor. Nos lembre sempre desta verdade, dessa realidade em nossa vida. Nós queremos viver confiantes, alegres e, Senhor, sempre dependendo de Ti e não de nós mesmos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus,
Que Teu Espírito Santo também esteja colocando isso no nosso coração, não somente como entendimento em nossas mentes. Nos leve em paz e segurança para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada segundo o Teu poder. Amém. Você pode ficar sentado enquanto eu vou estar na porta. Tenha uma boa semana. Eu dou graças a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Que a força de Deus esteja no seu braço durante a semana. Não vai faltar força. Você tem vida em abundância. Não vai faltar vida. Às vezes parece que você está por um triz. Só parece. Só parece. Se vier na sua mente, vou desistir, não desista. Não desista. Porque a oportunidade está sempre no novo nascer do sol. É quando Deus deposita as misericórdias dele para o dia. E aí você vai ter tudo o que é necessário para enfrentar, para sair vencendo e para vencer. Apocalipse 6:2. Se a tristeza bater o coração, lembre-se, você tem uma usina de alegria na sua vida chamada Espírito Santo. Por isso que Ele coloca o fruto do Espírito na vida, na nossa vida. Está em guerra? Lembre-se, você tem um fruto, paz do Espírito, que excede todo o entendimento. Ele guarda seu coração. Sendo assim, seja crente feliz, crente motivado, crente de bem. Deixa o mau humor de lado. Sorria, porque Deus tem graça, ou seja, tem sorriso. Entenda, Ele está sempre sorrindo para você. Então, sorria, sorria. Deus te abençoe.